Oi gente, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Eu já deixei o aviso aqui na tela e também a classificação indicativa, mas eu quero reforçar que esse caso que eu vou falar hoje, ele é um caso muito pesado. Eu tentei ao máximo não dar tantos detalhezinhos sobre o crime, mas alguns eu vou ter que dar, senão acaba ficando um pouco sem sentido. E chega de blá blá blá, vamos pro caso de hoje. Haden Irving Clark nasceu no dia 31 de julho de 1952, em Troy, em Nova York. Ele nasceu em uma família bem rica, mas também bem complicada. Os seus dois pais eram alcoólatras e eles abusavam constantemente de seus filhos. Haden não sofreu apenas os abusos que seus irmãos sofriam, mas quando sua mãe ficava bêbada, ela o vestia de mulher e o chamava de Kristen. E seu pai o chamava de retardado, tipo, o tempo todo. Seu avô havia sido o prefeito de White Plains, em Nova York, e seu pai, ele possuía um MBA e um doutorado em Química. Ele até ajudou a construir um certo plástico aí. Obviamente, o abuso físico que todas as crianças Clark sofreram tiveram consequências. Um de seus irmãos, Bradfield Clark, teve uma noite em que ele ficou bêbado, então ele chegou em casa, assassinou sua namorada, cortou em pedaços, cozinhou e depois comeu seus seios. E quando ele ficou sóbrio, ele confessou tudo à polícia. Seu outro irmão, Geoff, acabou sendo condenado por abusar de sua esposa. E sua irmã Alison, que era uma das poucas pessoas conscientes dessa família, resolveu fugir de casa e denunciou todo mundo. Haden Clark demonstrou tendências psicopáticas desde criança. Eu já falei em alguns vídeos meus aqui que geralmente os psicopatas ou serial killers, quando eles são crianças, eles tendem a torturar e matar animais, e com Clark não foi diferente. E ele também era o valentão da escola, então todas as crianças que eram fisicamente mais fracas que ele ou mais novas acabavam sofrendo. Depois de sair de casa, Clark frequentou a Culinary Institute of America em Hyde Park, onde ele treinou e se formou como chefe. As credenciais que ele tinha com certeza o ajudaram muito a conseguir os melhores empregos em navios e restaurantes, mas ele nunca permanecia muito tempo neles por conta de seu comportamento. Um de seus empregos foi em Provincetown, em Cape Cod, e mais tarde ele acabou confessando que havia matado algumas mulheres naquela época e bebido o sangue delas. Ele chegou a enterrar uma das mulheres debaixo de uma duna, cortou seus pulsos e usou seus dedos como isca para pescar. Após passar por 14 trabalhos diferentes entre 1974 e 1982, Clark acabou se juntando à Marinha dos Estados Unidos como cozinheiro. Mas os seus companheiros não gostavam nem um pouco da propensão que ele tinha de se vestir como mulher e constantemente o espancavam. E ele acabou recebendo alta médica depois de ser diagnosticado como esquizofrênico paranoico. Depois de deixar a Marinha, Clark foi morar com seu irmão Geoff em Silver Springs, em Maryland. Só que ele não durou muito tempo lá porque seu irmão viu ele se tocando em frente aos filhos. No dia 31 de maio de 1986, enquanto ele empacotava as coisas para ir embora da casa de Geoff, uma vizinha de apenas 6 anos de idade, chamada Michelle Dorr, foi procurar por sua amiga Eliza Clark, que era filha de Geoff. E Clark aproveitou a situação que não tinha ninguém em casa e falou a Michelle que Eliza estava dentro da casa, em um quarto. E ela, como estava querendo brincar com a amiga, ela subiu junto com ele e foi lá que ele a matou. Clark a esfaqueou e a canibalizou e depois enterrou seu corpo em uma cova rasa em um parque próximo. E como a maioria dos casos de crianças desaparecidas, o pai de Michelle acabou se tornando o primeiro suspeito. Cal Dorr, que era o pai de Michelle, apesar de ter 2 diplomas, um em economia e outro em psicologia, ele não teve muita sorte nos empregos, ele sempre acabava saindo muito rápido deles, até que ele se tornou pintor de carros. Sua vida pessoal também não estava nada boa. Em 1978, ele se casou com Dorothy, e logo após o nascimento de Michelle, o casamento deles começou a desmoronar. Haviam vezes em que ele batia em Dorothy na frente de Michelle, e a criança começava a gaguejar e a ranger os dentes durante a noite. E obviamente não demorou muito até que Dorothy pedisse o divórcio. Em um dia dos namorados, Cal resolveu ir na casa de Dorothy e ele se recusava de qualquer jeito a sair de lá. Ele chegou até a ameaçar Dorothy que se tivesse uma audiência de divórcio, ele ia falar pra todo mundo que ela era adúltera e uma péssima mãe. Ele falou também que se ele perdesse a audiência, ele ia sequestrar Michelle. Mas apesar de Dorothy e Cal terem muitos problemas,
Os dois amavam Michelle muito. O pai ficava sempre muito feliz quando chegava os fins de semana, que era o tempo que ele tinha pra ficar com sua filha. E nos últimos 2 dias de Michelle, eles jantaram no McDonald's e ele até comprou um brinquedo pra ela na 7-Eleven. Alugou também um filme na locadora e encheu uma piscina de plástico pra ela brincar. Ele encheu a piscina por volta do meio-dia e depois deixou Michelle brincando enquanto ele foi assistir uma corrida que tava passando na televisão. Só que ele acabou esquecendo de cuidar de sua filha. E não demorou muito pra que Michelle começasse a ficar entediada porque tava brincando sozinha. E foi nesse momento em que ela foi procurar pela sua amiga Eliza Clark. Carl chegou a ir ao quintal algumas vezes procurando por Michelle, mas ele não estava preocupado porque ele tinha imaginado que ela tinha ido brincar com alguma amiga. E eles moravam em região muito segura, nada de muito estranho acontecia por ali. Por volta das 5h30, ele começou a ficar um pouco preocupado porque Michelle estava demorando demais para voltar. E ele resolveu ir na casa dos Clark. E quando ele chegou lá, Geoff estava fazendo churrasco junto com a família e não havia sinal nenhum de Michelle. E foi nesse momento que ele começou a ficar muito preocupado, então ele resolveu bater de porta em porta procurando por sua filha. E quando ele não encontrou, ele começou a se desesperar e resolveu ir na polícia avisar sobre o desaparecimento de Michelle Dorr. Só que o histórico conturbado de Carl não ajudou ele nem um pouco. E até mesmo sua ex-mulher Dorothy acreditava que ele havia feito aquilo. Afinal, ele já havia ameaçado que sequestraria a Michelle caso ele perdesse o divórcio. E como se a situação de Carl não tivesse ruim o suficiente, Dorothy ainda falou que ele estava querendo se livrar de uma pensão alimentícia de $400. Ele foi tão pressionado pela polícia que ele acabou confessando a um psiquiatra que ele realmente tinha matado Michelle. E mesmo após ele confessar o crime que ele cometeu, os policiais não pararam, eles pressionavam ele mais ainda, chamando ele na delegacia o tempo inteiro, até que ele começou a desmoronar e teve que ser internado em uma clínica psiquiátrica. E infelizmente o real assassino de Michelle só seria descoberto juntamente com seu corpo 14 anos depois. Depois que saiu da casa de seu irmão, Clark começou a morar em sua caminhonete e ele começava a arranjar alguns empregos só para sobreviver. Em 1989, sua condição mental estava completamente abalada e ele chegou a ser preso por agredir sua própria mãe, furtar algumas roupas e objetos femininos e destruir propriedades alugadas. Ainda em 1989, Hadden chegou a ser preso por cometer 17 crimes, sendo 15 deles furtos. Em seus furtos, ele costumava se vestir de mulher e ir a igrejas locais. E lá ele esperava as mulheres irem para o coral e depois ia no vestiário roubar tudo delas e fugia. No dia que foi preso, ele estava estacionado em um acostamento, mexendo no carro, até que pararam alguns policiais para ajudar ele. Só que ele entrou completamente em pânico e falou para os policiais que eles não poderiam tocar no carro dele de jeito nenhum. E obviamente os policiais acharam aquilo muito esquisito e quando foram ver, no carro dele haviam diversos objetos roubados. Mas novamente ele ficou pouquíssimo tempo na polícia, dessa vez ele ficou apenas 45 dias e foi solto em liberdade condicional. Em 1992, Clark começou a trabalhar em período parcial na casa de Penny Haustelling, em Bethesda, em Maryland. Quando Laura Haustelling voltou para casa depois de concluir seus estudos, Clark começou a ficar incomodado por ter que competir pela atenção de Penny. E então, no dia 17 de outubro do mesmo ano, ele entrou no quarto de Laura no meio da noite, vestido de mulher, o que obviamente fez com que ela acordasse, afinal já era meia-noite. E ele perguntou pra ela o que ela estava fazendo na cama dele. E ela achou aquilo muito esquisito e não demorou muito até que Clark sacasse uma arma e mandasse ela ir pro banheiro. E a forçou a tomar banho. E logo quando ela acabou, ele colocou uma fita em sua boca, o que fez com que ela sufocasse até a morte. Clark então enterrou seu corpo em uma cova rasa no acampamento em que ele estava morando. Laura era uma menina muito inteligente e não foi surpresa pra ninguém quando ela passou na Universidade de Harvard. E a casa da família Haustelling ficava a apenas 15 quilômetros de onde Clark tinha assassinado Michelle Dorr. Penny, a mãe de Laura, gostava muito de ajudar as pessoas pouco afortunadas. E quando ela contratou Clark, ela pensava que estava fazendo uma boa ação. Após o assassinato de Laura, Clark acabou adormecendo ao lado do seu corpo. E na manhã seguinte, às 8 horas da manhã, ele se vestiu de mulher e saiu da casa. E entrou em sua caminhonete e dirigiu até uma igreja local, onde ele estacionou seu carro e acabou adormecendo ao lado do corpo de Laura. Clark acabou se tornando o primeiro suspeito, porque ele era a única pessoa estranha na casa que tinha acesso total. E as impressões dele foram encontradas em uma fronha que estava coberta do sangue de Laura, que ele havia guardado como lembrança. E ele foi preso poucos dias depois do assassinato.
Em 1993, ele se declarou culpado de assassinato em segundo grau e recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. E ele não tentou nenhuma defesa de insanidade. Enquanto estava na prisão, Clark se gabou para os colegas de prisão por assassinar várias mulheres, incluindo Michelle Dorr. Um de seus colegas de cela, com o intuito de diminuir sua própria sentença, falou para os policiais tudo o que Clark tinha contado, e então ele foi preso, julgado e condenado a mais 30 anos de prisão pelo assassinato de Michelle. De alguma forma, Clark começou a achar que um dos prisioneiros era Jesus Cristo, então ele falou de vários crimes que ele tinha cometido, e a polícia até encontrou uma mala cheia de joias roubadas na propriedade do avô de Clark, mas eles não encontraram mais nada, principalmente porque a maioria dos lugares que Clark disse que tinha enterrado suas vítimas agora tinham virado shoppings ou estabelecimentos comerciais. Ele alegou ter assassinado pelo menos uma dúzia de mulheres nas décadas de 1970 e 1980. E quando os policiais perguntaram o porquê dele ter matado todas aquelas mulheres, ele falou que ele acreditava que se ele bebesse o sangue delas, ele se tornaria uma. Penny Hosteling acabou falecendo com 87 anos de idade e 14 anos após o assassinato de Michelle Dorr, ela finalmente pôde ser sepultada. Então, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se vocês têm também algum caso específico que vocês queiram que eu traga, é só comentar aqui embaixo que eu trago eles pra vocês. E é isso, até o próximo vídeo.